Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus nos abençoe. Iniciamos mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, onde estamos aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, trazendo até você o pensamento espírita sobre os ensinos de Jesus, o Cristo, o nosso Mestre. Nosso programa está sendo transmitido ao vivo, diretamente da cidade do Rio de Janeiro, para o Brasil e o mundo. E você pode participar enviando a sua mensagem, o seu comentário, pode também fazer uma pergunta dentro dos temas que vamos desenvolver na tarde de hoje. Lembrando que o vídeo do programa ficará depois disponível no YouTube, para quem quiser assistir em qualquer dia e qualquer horário. No final, nós vamos dar o endereço para que você possa acessar. Na primeira parte do programa, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Na sequência, nós vamos estudar mais uma passagem do Novo Testamento, mas com a palavra de Caiba Schutel no seu livro O Espírito do Cristianismo. Na terceira parte, continuaremos a desenvolver o estudo da carta de Paulo de Tarso aos Romanos, utilizando o nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel. E na quarta e última parte do programa, nós teremos, então, a palavra de José Herculano Pires, e hoje comentando uma passagem do Evangelho segundo Lucas. Mas antes, nós vamos ter também a dica literária espírita. Tudo isso a partir de agora. E para que você possa melhor acompanhar, vamos colocar aqui na tela a nossa apresentação, iniciando a primeira parte do programa, dedicada, então, como falamos, ao Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos estudar o tema O Egoísmo. É uma mensagem assinada pelo Espírito Emmanuel, dada em Paris, no ano de 1861. Essa mensagem faz parte do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, compõe o seu item 11. Lembrando que esse capítulo tem por título Amar o próximo como a si mesmo. Esse Espírito, Emmanuel, seria o mesmo que trabalhou com o nosso inestimável Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Ele teria feito parte também do grupo de espíritos superiores que coordenaram a codificação do Espiritismo. Mas isso é apenas uma nota histórica, nada mais do que isso, porque o que nos interessa é o conteúdo da mensagem, como, aliás, Allan Kardec sempre nos chamou a atenção. Quem é o espírito? Quem ele foi em vidas passadas? Isso pouco importa. O que importa é o conteúdo da sua mensagem, que devemos analisar com imparcialidade, utilizando o bom senso, a lógica, a razão, a universalidade do ensino dos espíritos e confrontando também o texto com os princípios básicos que formam o espiritismo. Kardec, naturalmente, fez tudo isso e chegou à conclusão que o texto merecia ser publicado em O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos passar, então, a palavra a Emmanuel, que nos diz o seguinte: o egoísmo
Esta chaga da humanidade deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, esse é o primeiro parágrafo dessa mensagem do Espírito Emmanuel, dada lá na cidade de Paris, possivelmente na reunião mediúnica da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era coordenada por Allan Kardec. Estamos dizendo possivelmente, porque não há indicação dessa sua origem e nem do médium que recepcionou o texto. Emmanuel está nos dizendo aqui que a maior chaga da humanidade, o maior obstáculo à nossa felicidade é o egoísmo. O egoísmo retarda a nossa evolução espiritual e, portanto, a evolução espiritual da humanidade. É o egoísmo que é a nossa pedra de tropeço e que está deixando levar mais tempo a transformação do planeta Terra de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Hoje, ainda mundo de expiações e provas, nós vemos o mal campeando pela humanidade, inclusive o mal hediondo. Já quando alcançarmos o mundo de regeneração, faremos com que o bem predomine sobre o mal, e não teremos mais o mal hediondo. O que está retardando essa transformação, essa transição planetária, é o egoísmo, que criou raízes em nós. Por isso, Emmanuel está dizendo para nos enchermos de coragem, coragem moral, para combater em nós o egoísmo, não nos outros. Até porque, para combater o egoísmo nas outras pessoas, precisamos ser o exemplo de caridade, que é a antítese do egoísmo, é o contrário do egoísmo, como a humildade é o contrário do orgulho. Então, ele nos conclama aqui que cada qual, ou seja, que cada um dedique a sua atenção em combater o egoísmo em si próprio. É um trabalho que vamos chamar aqui de autoeducação moral. Educação moral que automaticamente deve ser estendida a todos. E o Espiritismo nos dá os valores, os princípios de vida, as ferramentas para destruirmos o egoísmo. Lembrando que a finalidade do Espiritismo é realizar a transformação moral da humanidade, que só pode acontecer através da transformação moral dos indivíduos, porque a humanidade é o ser coletivo, formado pelas individualidades que somos nós. Vamos agora para o outro slide, para vermos, então, a continuidade do texto do Espírito Emmanuel. Ele nos diz: Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque, enquanto o justo
vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Disse mesmo aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabem a tarefa e dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Nosso amigo espiritual está nos dando dois exemplos, dois personagens da história humana. Um representante legítimo da caridade, Jesus. O outro, representante legítimo do egoísmo, Pilatos. A cena é por demais conhecida pelos cristãos, por aqueles que já leram o Evangelho ou o Novo Testamento, que é a, a fase derradeira da vida de Jesus aqui na Terra, quando ele é levado prisioneiro a Pôncio Pilatos, na época, o governador romano da Palestina. Pilatos interroga Jesus e não vê nele nada de mal. E ele tenta devolver Jesus ao sinédrio, formado pelos fariseus, doutores da lei, mas que se recusam a recebê-lo e exigem que Pilatos o sentencie à morte. Pilatos fala abertamente, isso está lá no Novo Testamento, que ele não via culpa em Jesus. E por quê? Fazer a crucificação do mesmo. Lembrando que a crucificação, na época, era utilizada pelo Império Romano apenas e tão somente para pessoas que haviam cometido crimes hediondos ou traidores da pátria. Só para esses, não para gente comum com qualquer acusação. Mas Pilatos, querendo então se livrar do problema e não querendo um conflito com os judeus, lava as mãos. É a cena famosa em que ele diz que ele lava as mãos. Então, tudo bem. Vocês querem que ele seja crucificado. Vocês dizem que ele está atrapalhando a vida de vocês e que ele diz que ele é rei, e aí estaria se contrapondo a César, o imperador romano. Então, tá bom. Que seja condenado, então, à morte pela crucificação. Pilatos foi egoísta, porque ele queria apenas e tão somente preservar a si e o seu cargo enquanto governador romano da Palestina, quando ele poderia ter intercedido a favor de Jesus, no qual ele não via nenhum tipo de crime. E nem poderia ver, porque Jesus era o representante direto de Deus aqui na Terra. E então, o Espírito Emmanuel, nesta mensagem que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos lembrar que o cristianismo, ou seja, a mensagem do Evangelho, não realizou a transformação da humanidade até os dias de hoje, porque deixamos que o egoísmo dominasse o nosso coração. E o trabalho que temos que fazer agora, com o Espiritismo, que revive o cristianismo, é justamente expulsar o egoísmo do nosso coração, permitindo então que o amor e a caridade sejam o nosso roteiro de vida. É isso que precisamos fazer.
Trouxemos, então, para a nossa reflexão esta mensagem do Espírito Emmanuel, que compõe o item 11 do capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e para o qual solicitamos a sua atenção. E na próxima edição do programa, daremos, então, continuidade ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, na verdade, nós não vamos sair do Evangelho. Nós vamos trocar o livro, porque agora nós vamos basear o nosso estudo, os nossos comentários, na obra O Espírito do Cristianismo, escrito por Caibar Schutel, que é uma publicação da casa editora O Clarim. Nessa obra, Caibar Schutel nos traz comentários acerca de diversas passagens do Novo Testamento. Hoje, nós vamos desdobrar o capítulo A Volta dos 70. Antes de lermos aqui a passagem que está no Novo Testamento, esses 70, lembrando que Jesus havia reunido 70 seguidores, tinha dividido-os em duplas, havia aguçado o poder espiritual e mediúnico deles, e em duplas eles se espalharam pela Palestina para esclarecer, consolar e curar. E a passagem que nós vamos estudar hoje é a volta desses 70 discípulos, desses 70 seguidores de Jesus, que vêm entusiasmados fazer um relato ao mestre dos acontecimentos enquanto eles estiveram fora em duplas, levando a mensagem do Evangelho. Vamos, então, aqui ao trecho do Novo Testamento, que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 24. Aqui no slide, nós colocamos apenas o início, quando eles dizem a Jesus, Lucas narrando, voltaram os 70, cheios de alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Demônios aqui representam os espíritos obsessores. Muito bem. Caibar Schutel vai nos trazer o seguinte comentário. A glória do Espírito está no cumprimento da sua missão, na execução da sua tarefa. Quando a tarefa é bem cumprida, a vitória representa o prêmio dos esforços despendidos. Saíram os 70, 2 a 2, de povoação em povoação. E o resultado benéfico do seu trabalho não se fez esperar. Tão grande foi a messe que eles próprios se admiraram. A autoridade que os revestiu foi tão poderosa que chegou a surpreendê-los. Até os demônios se submetem em teu nome. Com efeito, eles não tinham verdadeiro conhecimento de Jesus, embora já tivessem testemunhado extraordinários fenômenos operados pelo meigo rabino. E foi isso que Jesus disse na sua ação de graças ao Supremo Senhor. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O conhecimento de Jesus só se pode ter pela revelação. Uns dizem ser ele a segunda pessoa da Trindade, outros dizem ser um filósofo, outros um grande iniciado. Mas a revelação nos esclarece sobre a verdadeira natureza da grande individualidade que dirige a espiritualização mundial. São muito significativas as palavras do Mestre em resposta.
Eu via Satanás cair do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de modo algum vos fará mal. Não querem elas exprimir a significação de um diabo pessoal, como já se tem dito várias vezes, mas sim a dos espíritos adversários da sua doutrina, os fariseus, escribas, saduceus e os caifases do espaço, corte do mal, que retardavam o progresso moral dos homens daquele tempo. São esses os escorpiões e as serpentes que perturbam os lares e as sociedades, inoculando nas almas a peçonha do seu orgulho, o veneno do seu egoísmo e do seu falso saber. E encerra agora o seu comentário nosso Caiba Schutel. Entretanto, esse fato de expelir espíritos que, à primeira vista, é prodigioso, absolutamente não tem sanção se o nosso nome não estiver escrito no céu. Isto sim é que tem valor para Jesus. Cada um de nós ter no céu escrito nosso nome, como filhos do Pai Celestial, membros da divina família. E para que assim aconteça, é indispensável que, compenetrados dos ensinos de Jesus, pratiquemo-los em sua ampla significação, sob os auspícios do Espírito da Verdade, que veio reivindicar os direitos cristãos, conspurcados pelas seitas sacerdotais que infestam o nosso planeta. Palavras de Caiba Schutel, o espírito do cristianismo, trazendo para nós a reflexão evangélica, à luz do espiritismo, a respeito dos 70 discípulos que retornavam para fazer o relatório a Jesus e estavam entusiasmados, felizes, porque até os espíritos obsessores, em nome de Jesus, eles tiveram o poder de expulsar. Mas Jesus os adverte, porque essa alegria é passageira. Eles receberam o dom para ter a autoridade moral e espiritual. Mas para manter esse dom, precisam fazer o esforço pessoal, dentro do amar-vos uns aos outros e da prática da caridade. O esforço pessoal de se melhorar, de realizar consigo a transformação moral, combatendo as más tendências e desenvolvendo as virtudes. E quem nos fala isso? O Espiritismo ou doutrina espírita. Não estamos inventando essas palavras, nem essas questões. Estamos trazendo aqui o que o Espiritismo nos ensina. E como abraçamos o Espiritismo, precisamos nos esforçar em colocá-lo em prática. E colocando o Espiritismo em prática, estaremos colocando em prática o Evangelho. Porque a base moral do Espiritismo são os ensinos do nosso Mestre Jesus. E não é por outro motivo que temos na codificação espírita o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que estudamos na primeira parte do nosso programa e que é uma obra dedicada exclusivamente a estudar os ensinos morais de Jesus. Portanto, esse tem que ser o nosso esforço. Nós podemos receber a graça divina, a graça do Cristo sobre nós, mas sustentar essa graça depende do nosso esforço, de realizarmos a nossa evolução espiritual. Por isso, Caiba Schutel
no seu texto, que acabamos de ler, aqui no livro O Espírito do Cristianismo, ele nos lembra aqui no final. Vamos reler. E para que assim aconteça, é indispensável que, compenetrados dos ensinos de Jesus, pratiquemo-los em sua ampla significação, sob os auspícios do Espírito da Verdade, que veio reivindicar os direitos cristãos, conspurcados pelas seitas sacerdotais que infestam o nosso planeta. O Espírito da Verdade é o Espírito que coordenou o advento do Espiritismo e que trabalhou junto a Allan Kardec. Então, Caio-Bachuto é muito claro quanto a isso. Precisamos praticar os ensinos de Jesus na sua ampla significação. Não podemos mais adiar, postergar isso. Precisamos fazer os esforços para nos darmos bem com os outros, para pensarmos no bem, para praticarmos o bem. É isso que nós precisamos fazer. Lembrando que a mediunidade, que os apóstolos, os discípulos receberam, a mediunidade é passageira. A mediunidade em si não nos santifica, porque o médium é apenas um instrumento dos espíritos. Mas a caridade, sim, nos santifica. A caridade, sim, realiza o nosso progresso espiritual. Caridade sem interesse, com toda a humildade, permitindo que o amor se expanda de nós para os outros. Nós sabemos que, na sequência da história do Evangelho, quando Jesus parte de volta ao mundo espiritual, muitos desses que estavam com Jesus não ficaram na tarefa. Outros vieram, mas nem todos fizeram o que deveriam realmente ter feito. E aí temos que perguntar, e nós, os cristãos do século XXI, que abraçamos o Espiritismo, o que estamos fazendo? Estamos sendo legítimos representantes desta doutrina maravilhosa que nos remete às questões da imortalidade da alma, da reencarnação e da revivescência do Evangelho? Nós estamos, de fato, permitindo que o Espiritismo penetre em nós e nos transforme? Ou temos do Espiritismo apenas uma doutrina que dizemos professar, que de vez em quando seguimos, mas nem sempre, ou que teimamos em querer adaptar os seus princípios às nossas conveniências, às nossas ideias, porque, infelizmente, isso tem acontecido muito, e precisamos tomar cuidado, porque a Igreja Católica e a Igreja Protestante, historicamente, desvirtuaram o cristianismo. Nós, os espíritas, não podemos fazer isso com o espiritismo, porque seria também desvirtuar o cristianismo, porque o espiritismo é uma doutrina cristã. Portanto, temos aqui uma questão de ordem profunda, para a qual precisamos meditar também profundamente. É assim, então, que vimos o comentário de Caio-Bachutel sobre esta passagem que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 24. Voltaram os 70 cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. E nós sabemos no estudo do Espiritismo que os espíritos maus, os espíritos obsessores, só se submetem a nós quando temos uma verdadeira autoridade moral sobre eles. Pensemos nisso. Bem,
Vamos agora abrir a terceira parte do nosso programa, que é dedicada a Paulo de Tarso. E nós estamos estudando as suas cartas. Na verdade, estamos estudando ainda a primeira carta de Paulo de Tarso. Lembrando que as cartas de Paulo de Tarso estão publicadas no Novo Testamento, logo após os Atos dos Apóstolos. E para que possamos enriquecer o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre os dizeres de Paulo de Tarso, nós estamos trazendo Emmanuel, que através do nosso querido Chico Xavier, nos legou muitas obras com comentários acerca de passagens das cartas de Paulo de Tarso. E nós estamos, então, aqui desdobrando a carta que ele escreveu aos romanos, ou seja, a comunidade cristã da cidade de Roma, e estamos trazendo esses comentários de Emmanuel. Hoje, nós temos o versículo 16 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Está aí na tela. Tende a mesma estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. Não vos deis áreas de sábios. Então, esta é a palavra de Paulo de Tarso, que está aqui nos conclamando pela humildade e solidariedade para com todos, principalmente os mais pobres, aqueles em que falta muitas vezes o necessário para uma vida digna e que também muitas vezes não têm uma cultura mais elevada. Que nós não tenhamos pretensão de grandeza, que nós não queiramos dar uma de sabichões, que nós é que sabemos. Humildade e solidariedade o tempo todo. Pois bem, Emmanuel vai comentar este versículo da carta de Paulo aos Romanos. O comentário de Emmanuel se chama Em Nossas Tarefas, e ele está publicado no livro Fonte Viva, compõe o capítulo 118 desse livro, que é uma publicação da FEB Editora. FEB é a Federação Espírita Brasileira. Vamos então, agora, vamos tirar o slide aqui da tela, depois nós vamos voltar com ele, e vamos então à leitura deste comentário de Emmanuel, escrito através do nosso querido médium Chico Xavier. Diz ele: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta à realização. Tudo, nos círculos da natureza, obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição do arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios d'água no nascedor. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendamo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque, escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade
lhe conquistamos o cimo e, aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Eis então as palavras de Emmanuel a respeito do versículo da carta de Paulo aos Romanos, que nos pede humildade e solidariedade para com todos. E Emmanuel está nos lembrando que mesmo entre nós, espíritas, que somos igualmente discípulos de Jesus, há os que querem a sublimação da noite para o dia, ou do dia para a noite. Querem ter uma mediunidade exuberante, querem já ter o mérito para, na próxima encarnação, já estar no mundo superior ao mundo terreno, querem já adquirir de pronto todo o conhecimento espiritual e assim por diante. Emmanuel nos lembra que isso é o contrário da solicitação de Paulo de Tarso. Paulo solicita que sejamos humildes. Então, não podemos ficar sonhando, almejando, querendo essas coisas grandiosas. Haveremos, sim, de conquistá-las, mas com o tempo. E o tempo divino, não é o nosso tempo de 24 horas, de 7 dias, ou de um mês, de um ano. Não. Nós ainda teremos muitas encarnações pela frente, neste mundo e em outros mundos, progredindo paulatinamente. Esse progresso pode ser acelerado, mas depende de nos mantermos humildes e de sermos solidários com os outros para passar aos outros aquilo que já conseguimos aprender e compreender. Cuidado, porque se não trabalharmos a humildade, deixaremos que o orgulho cresça em nós. E o orgulho é uma perdição. Faz com que nos percamos pelos caminhos da vida. Então, lembremos que para construir uma casa, que é o exemplo que ele dá aqui no seu texto, precisamos iniciar pela preparação do terreno, pelas fundações, os alicerces, as colunas. Sem isso, o projeto da casa pode ser belíssimo, imponente, mas essa casa não vai ficar de pé. Então, humildade. Começamos pela conquista das pequenas coisas para estarmos aptos a conquistar as grandes coisas. Então, Emmanuel nos pede: abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Não desdenhemos nenhuma tarefa, nenhum serviço. Porque alguém tem que varrer o chão, alguém tem que tirar o pó dos móveis. E assim por diante. Por que não podemos ser nós? Porque eu já sou um escritor? Porque eu sou palestrante? Porque eu sou facilitador de estudo no centro espírita? Porque eu sou formado nisto e naquilo? Que importa isso? Importante é desenvolver a humildade, que é uma virtude. Importante é ser solidário, que é também uma virtude. Não esqueçamos disso, porque se esquecermos, estaremos prontos para nos perdermos na vida. Porque aí orgulho, egoísmo, vaidade tomarão conta. E sabe-se lá quantas encarnações teremos pela frente para combatê-las, tirar de nós e deixar que humildade, solidariedade, fraternidade se desenvolvam. Vamos retornar aqui o
o slide aqui para a nossa tela, porque todo esse comentário de Emmanuel e o nosso próprio comentário foi a partir, então, da fala de Paulo de Tarso aos cristãos da cidade de Roma. Tende a mesma estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. Não vos deis ares de sábios. Meditemos profundamente sobre essas palavras de Paulo, que foram tão bem comentadas por Emmanuel através de Chico Xavier. E no próximo programa, continuaremos o estudo sobre a carta de Paulo de Tarso aos Romanos. Chegou agora a hora da nossa dica literária espírita. Sempre trazemos um livro ligado ao Evangelho. E nós estamos trazendo, já nos últimos programas, e continuamos hoje, a série de livros escritos pelo espírito Amélia Rodrigues, através do médium Divaldo Pereira Franco. Hoje, trazemos o livro, que está aí na tela, Vivendo com Jesus. Amélia Rodrigues escreveu uma série de livros com comentários sobre a vida e os ensinos de Jesus. São livros belíssimos, conteúdo maravilhoso. E nós os estamos, então, recomendando. Hoje, então, a nossa recomendação dessa série é o livro Vivendo com Jesus, publicação da Leal Editora, que é mantenedora da Mansão do Caminho, aquela obra social e educacional gigantesca, mantida por Divaldo Franco, lá em Salvador, no estado da Bahia. Tenho certeza que você vai gostar muito da leitura dessa obra, Vivendo com Jesus, da Amélia Rodrigues. Bem, chegamos à quarta e última parte do nosso programa. E como anunciei no início, vamos passar a palavra a José Herculano Pires, que desencarnou em 1979, nos legou mais de 40 livros, foi jornalista, escritor, filósofo, professor universitário e um grande espírita, tradutor das obras de Allan Kardec, e participou, aliás, como repórter, como jornalista, do famoso programa Pinga Fogo, da antiga TV Tupi, em 1971, quando o programa entrevistou Chico Xavier, do qual ele foi muito amigo. Herculano Pires manteve, de 1970 a 1974, na Rádio Mulher, uma emissora não religiosa, lá de São Paulo, capital, o programa No Limiar do Amanhã. E no final do programa, ele comentava uma passagem do Novo Testamento. Esses comentários foram publicados no livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, que você está vendo aí na tela. Mas os áudios de boa parte dos programas foram recuperados, hoje se encontram na internet, através da Fundação J. Herculano Pires, e nós, então, pudemos baixar esses áudios, editá-los para trazer ao programa somente o comentário de Herculano Pires a respeito, então, de trechos do Novo Testamento. Vamos, então, passar a palavra a José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: Lucas, capítulo 3, versículos 3 e 4. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado, e todo o monte e outeiro será arrasado. Os caminhos tortos far-se-ão direitos, e os escabrosos planos.
todo homem verá a salvação de Deus. Este trecho do Evangelho de Lucas, como vimos, trata da pregação de João Batista, o precursor. João Batista é que vinha preparar as veredas, aplainar os caminhos, para que a pregação de Jesus, o Cristo, pudesse realizar-se de maneira efetiva e de maneira proveitosa. Ora, nós sabemos, mas convém sempre acentuar, que quando falamos da vinda do Cristo, nós estamos falando de um anúncio que era muito comum no tempo, de uma esperança judaica, mas que também existia nos outros povos, porque todos os povos da terra esperavam naquela época o advento de uma figura excepcional que viria remodelar o mundo, viria transformar a terra. Ora, os judeus esperavam o Messias. Os romanos, por sua vez, esperavam o advento, desde o tempo, como sabemos, em que se firmaram as suas esperanças nesse terreno, de uma grande figura que ajudaria a modificar a face da terra. Os gregos esperavam o Cristo. A palavra Cristo, portanto, que quer dizer ungido, enviado, esta palavra é grega e não judaica. Nós podemos dizer que no tempo de Jesus, ele não foi chamado Cristo. Na verdade, somente os seus discípulos gregos o chamavam de Cristo. Mas como a língua grega era realmente naquele tempo a língua superior, a língua da sabedoria, e tinha, portanto, grande influência sobre as demais línguas, é evidente que essa língua grega tinha de superar como superou a língua aramaica e a língua judaica na designação do Cristo. Em vez de falar Jesus de Nazaré, o Messias, passou-se a falar Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então esta expressão Jesus Cristo encerra ao mesmo tempo a designação do homem Jesus, nascido em Nazaré, do homem Jesus nascido de mulher, segundo o apóstolo Paulo, e sob a lei, segundo o mesmo apóstolo, e, por outro lado, o Cristo que é o mito, é a esperança, é o sonho da redenção humana através de um espírito superior que se encarnaria no planeta. Vemos então bem colocado neste trecho de Paulo esse problema de maneira bem visível, mas vemos também o apóstolo falar na transformação dos caminhos humanos, de maneira simbólica, mas assim mesmo bastante evidente. Os caminhos se endireitariam, aqueles caminhos que seriam difíceis de transitar se tornariam fáceis, planos de fácil trânsito, tudo se modificaria com a ação do Cristo. E vemos que Paulo termina com uma afirmação enfática ao dizer assim: todo homem será... Não, com licença. Todo homem verá a salvação de Deus. Quer dizer, todo homem será salvo. Esta é uma afirmação enfática com que o apóstolo Paulo encerra aqui a sua citação da própria Bíblia, do profeta Isaías, no relato feito por Lucas, o evangelista. Então vemos que é, por assim dizer, um documento válido, confirmado por autoridades diversas, desde o profeta Isaías até o apóstolo Lucas e a figura excepcional do próprio João Batista, afirmando esta verdade: todo homem será salvo. Esta é a tese do Espiritismo no tocante à salvação humana. O Espiritismo não admite privilégios religiosos na salvação do homem. Não é porque o homem segue esta ou aquela religião, porque o homem está em estado de graça, segundo determinado sacramento que lhe foi ministrado por um sacerdote, que ele será salvo. Não. A salvação é um processo de evolução. Deus não fez ninguém para se perder. Todos nos salvamos evoluindo, desenvolvendo as nossas potencialidades interiores. Todos nós temos dentro de nós potencialidades vigorosas que nos levarão para o plano superior do espírito na proporção em que as desenvolvermos. E todos nós temos de desenvolvê-las, porque estamos na vida para isso.
A vida humana não é mais de que um treinamento constante das nossas possibilidades, a fim de podermos atingir aquele plano superior do espírito em que, na realidade, nos elevaremos acima do comum dos mortais e venceremos a morte pela imortalidade. Daí aquela expressão conhecida do apóstolo Paulo, quando clama: ó morte, onde está a tua vitória? Porque depois que ele compreendeu a lição cristã, a lição do Evangelho de Jesus, referente à salvação de todas as criaturas, ele viu que não existia morte para ninguém, que todos se salvam através da evolução espiritual. Bem, tivemos então a palavra de José Herculano Pires, como sempre, nos esclarecendo sobre o significado de mais uma passagem encontrada em O Novo Testamento. E assim, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que o programa vai ao ar, ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde. E você pode assistir o nosso programa, a sua reprise, no YouTube. Isso, porque o programa depois ele fica disponível no canal da Web Rádio Cristo Consolador e também no canal Orientação Espírita. Então, você acessando um desses dois canais, você terá toda a programação, todos os vídeos do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, podendo, então, assistir os programas a qualquer hora, sem nenhum problema. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor, e estamos de volta aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, em próxima oportunidade, semana que vem, com mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo a visão do Espiritismo acerca dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Paz em sua vida, receba meu abraço e até o nosso próximo encontro.